Vamos agora para um dos meus queridinhos da temporada com Nanatsuma, ou conhecido também como o Reino das Sete Magilâminas, ou para quem acompanha com a gente na live, Reginaldo e as Sete Varadas. Não quero falar sobre esse apelido. Mas o que temos aqui? Temos basicamente o Reginaldo, que no caso é o Oliver, que entrou numa escola de prestígio de magia. E aqui ele vai começar a estudar mais magia, assim como todos os seus outros amigos que ele vai conhecendo no processo logo no primeiro episódio, onde já vão aí criando algumas amizades e formando o grupo principal de 7 personagens. E essa história é basicamente o que a gente gostaria e sempre pediu a Madoka pra ter num anime de escola de magia. Uma escola de magia. Que faz sentido, com bons personagens, com processos, com um mundo rico, com um mundo que respalda a ideia de vamos criar uma escola de magia e nesse mundo elaborar o conceito da magia e vamos ver os personagens estudando magia. Pô, é pedir muito? Na verdade não é tanto, né? Ah, na verdade são 6, perdão gente, eu tô viajando aqui porque eu tô confundindo com 7 lâminas e 6 personagens, mas enfim, não importa. Ah, na verdade tem 7, tá? Vocês estão desconsiderando o Marco, tem um grande Marco aqui, ele também considera, tá? Mas enfim, nessa história, cara, a pegada dela é fazer uma coisa um pouco diferente, de fazer uma narrativa onde a gente vai acompanhando passo a passo a progressão dos personagens através do seu ano letivo, ou de alguma condução que leva o plot principal da história e você vai seguindo nela. Ele conta a história de uma forma um pouco mais fragmentada, porque a partir do primeiro arco, né, depois da introdução dos personagens, você meio que vai pulando alguns meses, algumas semanas, você vai pulando alguns momentos da história, onde ele vai fazendo alguns recortes e mostrando momentos específicos ao longo dessa narrativa. De uma forma ainda bem cronológica, mas ainda não tão processual nesse sentido. Então você pega um arco, ele pega esse arco, fecha o arco, vai para um outro arco e meio que pula-se algumas semanas ou meses e você não tem muita progressão narrativa de pequenos detalhes que poderiam compor essa história para você mostrar os personagens evoluindo como magos, ou aprendendo mais sobre magia, ou você tendo um processo mais processual, vamos dizer assim, do entendimento da narrativa como um todo, ou do processo de aprendizado desses personagens, ou da construção de power level desse mundo. Não é ruim fazer isso, mas ele perde um pouco de senso de unidade que poderia ser melhor para contar essa narrativa. E eu entendo também que nem dá tempo para tentar fazer tantos processos, então ele vai mostrar uma cena, um pequeno arco deles estudando uma magia e dentro dessa magia ele vai explicar alguns processos de mundo, de como funciona o conceito da magia e segue o jogo. E lá pra frente você vai ver a apresentação, ou a didática e a dinâmica dessa magia ou desse processo mágico para você entender melhor a narrativa. Então ele vai não sendo tão didático, mas ainda assim te instruindo bem ao longo da narrativa a forma desse mundo, as regras desse mundo, a evolução desses personagens. E cara, aqui a gente tem o autor de Alderamin fazendo material original, e o cara é muito bom, já mostrou um trabalho excelente a Alderamin, e aqui não foi diferente. Mesmo que a gente, obviamente, vai ver uma adaptação da obra dele, mas ainda tem tanta coisa boa da própria obra original, que com certeza passa pra cá, e você vê como que o cara escreve bem, sabe? Em Alderamin ele mandava muito bem escrever sobre táticas de guerra, e aqui ele escreve muito bem um mundo de fantasia e principalmente personagens. Tem muito personagem, são 6, 7 né? Iniciais ou principais. E ao longo da narrativa você vai sendo apresentado a um monte de outros pequenos núcleos de outros personagens que são importantes para determinados arcos, e ele não se perde, e ele escreve bem pra caramba. Ele consegue te introduzir o personagem utilizando estereótipo, você entende o estereótipo daquele personagem, esse estereótipo tem valor dentro da narrativa e ele tem função dentro da narrativa, onde você olha um personagem e você fala, pô, às vezes eu não lembro necessariamente o nome dele, mas eu sei o que ele faz, eu sei pra que ele serve e como ele vai ser autoconsciente até no uso desse personagem. Vamos dizer assim que tem um determinado arco da história que apenas personagens que são mais fortes inicialmente
podem acabar indo pra esse arco, vamos dizer assim, ou podem resolver o problema. E logo de cara, os personagens que são mais fortes, eles já vão se predispor a ir a essa jornada, enquanto os outros que não são tão poderosos ou não tem tanto domínio de magia, eles já falam, pô, essa daqui não vai dar pra mim, mas eu vou ajudar vocês fazendo uma coisa, tipo, cozinhando, fazendo um item, te dando alguma coisa de valor pra você continuar na sua jornada, mesmo que o power play não esteja equilibrado entre todos daqui, porque cada um tem a sua própria história, cada um tem o seu próprio domínio de magia, e aí você mantém a singularidade e respeita isso dentro do mundo. E, cara, Nanatsuma seria incrível se tivesse uma produção melhor, porque em âmbito de texto ele faz muito bem. Ele faz tanto arroz com feijão muito bem feito, quanto usar esse arroz e feijão para incrementar e fazer uma boa mistura e fazer um excelente banquete, ou poderia ser um banquete melhor mais pra frente, utilizando esses personagens, conceitos de mundo, conflitos, dramas e dar muito mais carne pra essa narrativa. Pena que a produção não tem, sabe? Não tem produção, não dá pra você fazer algo tão mais complexo e profundo se você tá vendo o personagem com cara de batata na tua cara, ou se não tem storyboard. E isso é um dos pequenos problemas enormes de Natsuma, se eu posso dizer assim. Porque tem momento que, cara, a falta de produção cobra. Não só no sentido de porrada mesmo, sabe? Mas em alguns momentos onde você precisa de uma construção um pouco mais emocional, um pouco mais íntima, um pouco mais abrilhantada pra fazer o personagem ter o seu sentimento e o texto maximizado, porque o texto é muito bom, a intenção é muito boa, as temáticas são muito boas, mas às vezes a produção não está lá pra compor melhor a obra, né? Então acaba sendo um pouco problemático isso, né? E alguns momentos que seriam muito mais engajantes acaba sendo um pouco mais meme por causa da produção. Mas também, né, a gente vai falar o quê? Do grande diretor de Chaos Dragon, né? Onde, pelo menos, aqui ele se provou que ele não é um dos piores diretores que a gente já viu no mundo dos animes. Ele melhorou bastante, porque em Chaos Dragon, Jesus amado, aquilo lá era feio. Era bem feio. E ele fez um trabalho até que ok, sabe? E Jace Staff, né? Também é complicado pedir alguma coisa com mais consistência da Jace Staff, ainda mais vindo de uma história que precisa de uma boa produção. Porque tem conceitos mágicos, tem lutas, tem batalhas, tem conflitos, tem dinâmicas de lutas que são mais elaboradas usando magia, invocação, espada e outros efeitos malucos. E em alguns momentos até que eles entregam boas cenas de luta, mas, como eu falei, nada muito consistente, né? No final do dia, cara, sim, vale a pena ver Nanatsuma se você gosta de uma boa história de magia, de escola mágica, de bons personagens que tem uma skin bem animística, mas ainda elabora bem e faz cada um desses personagens terem características bem únicas, bem próprias, e eles ficarem com vocês, sabe? Tipo, não é só o estereótipo, não é só aqueles personagens de cabelo coloridinho, com frases de efeito. Ele realmente elabora, ele realmente se compromete a contar uma boa história, e de fato ele conta uma boa história. Seria melhor com uma produção melhor. Tanto que eu tô dando uma bela de uma colher de chá, vamos dizer assim, e eu vou dar 7 pra Nanatsuma. Porque uma nota meio alta, né? Mas é porque o texto é tão bom, mas tão bom, que ele consegue respaldar problemas que a gente teria, ou no caso que a gente tem de produção, e acaba o próprio texto sendo tão bem escrito, conseguindo segurar a cena, conseguindo segurar a intenção, conseguindo segurar o conflito, conseguindo evoluir muito o personagem. E ele tem, assim, ele é muito ambicioso em fazer a sua história, porque dentro da narrativa do fato dos 6 personagens estarem aqui e cada personagem ao longo do tempo começar a se tornar o seu próprio mundinho complexo, ele coloca uma outra narrativa em cima daqui que, vamos dizer assim, beira a vingança, se eu posso não dar muito spoiler. E aí ele coloca esse elefante na sala, e você fala, pô, como ele vai lidar com esse elefante na sala? Que acontece bem no meio da história, e você fala, poxa, será que agora a narrativa vai mudar completamente? E ele fala, não, calma, a gente sabe que tem esse elefante aqui, a gente não vai lidar com esse elefante agora, mas saiba que cada personagem tem, assim, uma ramificações de conflitos bem grandes para serem
para serem utilizadas, para serem elaboradas, para serem exploradas, e não dá tempo de fazer, obviamente, tudo. É uma história que ainda tá no seu comecinho, tá dando seus pequenos passos, mas ainda assim consegue te situar muito bem nesse começo, para você esperar algo mais pra frente e mais elaborado. Nesse sentido, ele faz um trabalho muito bom de introduzir a sua história e fica aquele gosto de quero mais. Eu queria realmente muito mais, eu queria uma segunda, terceira temporada, pena que não sei se vai rolar, né? Até porque o autor Aldeiro Amin às vezes é meio triste porque ele não consegue ter uma consistência nos animes que ele acaba que as obras dele são adaptadas. Mas de qualquer forma, mesmo com uma produção bem precária às vezes, ainda consigo dar um 7 sólido pra Nanatsuma, porque de novo, o que o roteiro tanca é brincadeira.